Bem, pessoal, retomando aqui a nossa aula, né? Vamos resolver alguns exemplos da lista da DEPA. Lista da DEPA, ok? Exemplos e exercícios da lista da DEPA. Primeiro, né? Vamos retomar aqui, vamos falar no PFC, ok? PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Então, tem aqui um exemplozinho que eu chamei de exemplo zero, que diz o seguinte, que você dispõe de 3 opções de camisa, que eu estou chamando de C, e 2 opções de calça, que eu estou chamando de K. De quantas maneiras distintas você pode se vestir, né? Para que a gente entenda que a quantidade de possibilidades que a gente tem nesse caso é 3 vezes 2, que é 6, a gente faz uma árvore de possibilidades aqui, em que nessa primeira coluna nós temos as 3 opções de camisa, ok? A camisa 1, a camisa 2 e a camisa 3. E para cada camisa que a gente toma, né, para usar, nós temos 2 opções de calça. Nós podemos ir com a camisa 1 e a calça 1, a camisa 1 e a calça 2. Se vestirmos a camisa 2, nós realmente pode usar a camisa 2 e a calça 1, a camisa 2 e a calça 2. E se usarmos a camisa 3, podemos usar a camisa 3 e a calça 1, a camisa 3 e a calça 2. Então, ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que é justamente as 3 camisas disponíveis com as 2 calças, né, vezes 2 calças disponíveis, temos 6 possibilidades. Daí vem o princípio fundamental da contagem. Então, para eu saber quais são as quantidades de possibilidades que a gente dispõe, basta fazer a multiplicação conforme está definido no PFC, né? Se eu tenho um evento A, um acontecimento A, ou seja, vestir a camisa, eu tenho 3 possibilidades, esse aqui seria o N, ok? Esse aqui é o evento A, e temos o acontecimento, né, o evento B, né, que é a quantidade M. Então, M vezes N, aqui no caso é 3 vezes 2, ok? 3 vezes 2. Vamos ao segundo exemplo, que eu chamei de primeiro, né, que é aquele exemplo clássico para a placa de carro, né? Então, nesse exemplo, que está na lista da DEPA, ele diz o seguinte, que é o exemplo 3. Eu pulei o exemplo 2, não dá para fazer todos, né? Eu pulei o exemplo 2, ele está aqui como exemplo 1, né? Exemplos que serão resolvidos em sala de aula, ok? Beleza? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, com o estabelecimento de um novo formato de placa de veículos, surgem também alguns questionamentos matemáticos. Veja, quantos automóveis podemos ter podem ser identificados identificados pelo sistema de emplacamento que está deixando de ser adotado no Brasil, né? Ou seja, esse sistema de placas, né, com 3 letras e 4 algarismos, né, e que nós devemos considerar que tem 26 letras e 10 algarismos. Então, bem, vamos lá. Então, você tem inicialmente 3 letras e na sequência 4 algarismos, né? Então, para cada uma desses espaços aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira letra, eu tenho 26 possibilidades, portanto, dá um total de 26 ao cubo de possibilidades de letras, só de letras aqui, né? Mas para cada uma dessas possibilidades, eu tenho a possibilidade de 10 algarismos neste local, mais 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui, ou seja, 10 a quarta. Então, o total de possibilidades é dado por 23 ao cubo vezes 10 a quarta. Lembrando que isso aqui é um problema em que ele não faz nenhuma referência de que ele é distinto, portanto, ele não é um problema simples, ok? E que é um problema clássico de que a ordem importa. Então, é um arranjo em que pode haver repetição. Então, por isso que eu não resolvi aplicando a fórmula de arranjo, a gente resolveu aplicando o PFC, certo? Na sequência, vamos usar o exemplo 2. O exemplo 2, né? Eu pulei aqui o exemplo 1, letra B e letra C,
ok? Tem muitos exemplos, muitos exercícios, então vocês fazem lá a letra B e a letra C. Vamos fazer apenas alguns para que vocês tenham a ideia de como se resolve e que vocês consigam fazer os exemplos e fazer os exercícios, ok? O exemplo 2, está aqui o exemplo 2. Ele diz que a prova da SpaceX possui 20 questões de matemática, cada uma com 5 alternativas, sendo uma única correta. Quantas são os gabaritos possíveis, né? Ou seja, quantas são as possibilidades de resposta, ok? Beleza? Imaginando que um candidato vá sem saber nada, vai chutar tudo, ele tem quantas possibilidades de resposta, né? Bom, são 20, né, os espaços para resposta, né? Cada questão é uma resposta, portanto, eu botei aqui na sequência 20 espaços, né? Botei 3 pontinhos, porque eu não vou botar 20 espaços. Aqui a gente dá para ter uma ideia de como se resolve. De novo, resolvemos por PFC, ok? Lembrando que aqui não é um problema simples, né? Para que seja simples, ou ele tem que ter uma natureza de problema simples, ou ele deve ter explícito no enunciado dele, dizendo que os elementos são distintos. Então, como não tem essa referência, né? Cada questão ele tem a possibilidade de ter 5 respostas, A, B, C, D, E, ok? Então, eu tenho 5 respostas para o primeiro questão, para a segunda mais 5, para a terceira mais 5. Então, todos esses acontecimentos, né, eu vou multiplicando, porque eu estou aplicando para PFC, por 5, porque eles têm sempre 5 alternativas, ok? Então, isso dá ao todo 5 elevado a 20 alternativas de resposta. Essa é uma outra questão que eu não fiz a conta, porque dá um número muito elevado. Beleza? Vamos ao exemplo 3. O exemplo 3, o exemplo 2 tem uma letra B, ó, mas também não vou resolver porque são muitos exemplos, então vamos fazer apenas alguns. O exemplo 3 diz o seguinte: determine com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 quantos números naturais de 3 algarismos podem ser formados. Então, note que ele não faz nenhuma referência se estes algarismos eles precisam ser distintos ou não. Então, você tem os algarismos aqui, que são 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, eu tenho 3 espaços, um para a unidade, um para a dezena e um para a centena. Então, eu posso, para a centena, eu tenho 5 possibilidades, para a dezena 5, para a centena 5, e não faz nenhuma referência, porque o problema é simples, ou seja, que os elementos são distintos, então eu tenho 5 a terceira, que é 125, um número de números com 3 algarismos que eu posso formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Ainda com esses mesmos algarismos, ele pede na letra B o seguinte: com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números naturais de 3 algarismos distintos agora podem ser formados? Então, está aqui, de novo, aqui, letra B, vamos lá, solução, né? Para ganhar tempo, eu já venho com a solução já pré-feita, né? Para a gente não ficar gastando tanto tempo. Então, os algarismos distintos quer dizer o seguinte: eu poderia começar também pela unidade, sem problema. Esse problema é um problema sem restrição. A única restrição aqui é que é distinto. Então, na posição não tem restrição nenhuma. Eu posso começar pela esquerda ou pela direita. Então, aqui, 5 possibilidades para o algarismo que está na centena. O que eu usei na centena eu não posso usar na dezena, portanto agora são 4. O que eu usei na centena e na dezena eu não posso usar na unidade, então serão 3, são 60 possibilidades. Note que esse é um problema que é simples, porque os algarismos são distintos. E ele é um problema de arranjo. Por que é um problema de arranjo? Porque a ordem importa. Quando você fala de número,
o número já é uma ordem, né? Quando a gente fala do número 1, 2, 3, ele é diferente de 2, 3, 1, porque a ordem no qual o algarismo aparece classifica, né, gera números distintos, diferentes, ok? Então a ordem importa, portanto é um problema de arranjo simples. Eu poderia muito bem, neste exemplo, usar a fórmula. Ó, eu tenho 5 algoritmos disponíveis para 3 lugares. Então esse é um problema de arranjar ordenadamente e distintamente 5 elementos em 3 posições, portanto eu aplico a fórmula 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. O 5 é o n e o 3 é o p. Então fica 5 fatorial sobre 2 fatorial, isso aqui é 120 por 2 dá 60. Então o mesmo resultado aí, beleza? Na letra C, o exemplo diz o seguinte: com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, a estes algarismos aqui, ele insere o 0, ok? Quantos números naturais de 3 algarismos distintos, de novo temos 3, temos a centena, a dezena e a unidade, podem ser formados? Quantos deles são pares? Então, são duas respostas aí, né? Opa, então é um C e um C'. Vamos botar aqui um C', né? Ou C2, aqui é um C1. Bem, quantos eu posso formar aí? Bem, ele inseriu o 0 porque ele quer criar uma restrição. A restrição aqui é natural, né? O 0 não pode ficar na esquerda, porque caso ele viesse para a esquerda, esse número seria um número de 2 algarismos e não de 3. Então, aqui, agora que a gente tem 6 algarismos, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Um deles não pode ocupar, então serão 5 opções para a centena. Para a dezena também serão 5. Por quê? Eu tirando desses 5 que podem ser usados aqui, sobram 4. A esses 4 se agrega o 0, então eu tenho 5 opções para a dezena. E, finalmente, porque o caso é de algarismos distintos, né, o que eu usei na centena da dezena eu não posso usar aqui, então sobram 4 para o algarismo da unidade. Então, são 20 vezes 5, 100. Então, 100 possibilidades aí de se formar algarismos, ou números, perdão, com esses 6 algarismos. Ele pergunta aí quantos desses são pares, né? Bem, para a gente classificar um número como par, né? Um número, ele é par se ele é múltiplo de 2, né? E eu vejo isso justamente na casa da unidade. Então, esse problema ele tem 2 restrições, certo? Primeiro é que o 0 não pode ocupar essa casa e esse último algarismo aqui, ele tem que ser um algarismo par, né? Então ele pode ser o 0, o 2 e o 4. A melhor forma de fazer isso é fazer o seguinte, ó, em 2 partes. A gente fixa o 0 aqui, imagine que o 0 esteja fixado aqui. Então, eu tenho uma opção. Quando eu fixo um elemento, não tem chance, é uma opção só, ok? Isso quer dizer que os outros 5 que nos sobram, eles podem ser utilizados na íntegra aqui, ó, sem problema, porque o 0 já está aqui fixado, ok? Então, sobram 5 para esta posição e mais 4 para essa. Então, esse é o caso. Esse caso, vamos se somar agora o caso em que ele é par, sendo esse elemento 2 ou 4. Então, se a gente fixar 2 ou 4 aqui, o que é que acontece? Eu tenho 2 opções aqui, certo? Os outros 5 algarismos eu posso usar apenas 4 aqui, porque o 0 não pode ser usado. E mais 4 aqui, porque dos 3 que sobram, quando eu utilizo um algarismo aqui, eu posso usar o 0 agora aqui, certo? Então, a gente tem aqui no caso 20 opções, com o 0 classificando esse número como par, e temos mais 16 vezes 2, 32 opções, agora sendo ele par, não por causa do 0 na última casa, mas porque vai estar
2 ou 4, ok? 2 ou 4. Beleza? Beleza. É isso aí. Certo? Então, sendo 2 ou 4, 32 são 52 possibilidades de números pares. Certo? Vamos lá. Vamos agora para o exemplo 4. O exemplo 4, ele é um exemplo interessante, né? O exemplo 4, a apostila da DEPA, olha aqui. Diz o seguinte: determine o número de divisores do número 72. Certo? Agora responda. Vamos lá. Certo? Vamos fazer 2 em 1 aqui. Bem, esse é um problema que é relativamente simples. A gente pode listar todos os números que são divisores de 72. Eles estão aqui. São 12, né? Mas o interessante é que a gente vai ver na letra B que a gente poderia fazer este caso aqui de uma outra maneira mais sofisticada. Ele diz assim: número de divisores positivos de... Ele tem um número que ele deu como um produto de fatores. Nem todos os fatores são primos, aí só 7, 5, 3, 2 são primos, né? E aí o ideal é a gente fazer o seguinte: escrever esse número como um produto de fatores primos. Então, a gente deu uma fatorada aqui no 6, fatorou 4, certo? E chegamos à conclusão que esse número aqui, que eu não vou fazer a conta de quem é, ele pode também ser escrito dessa forma. Qual é a vantagem de se escrever dessa forma? Você, quando você decompõe o número em fatores primos, você enxerga mais coisas. Veja, a primeira é que qualquer divisor desse número, certo? É porque ele é divisor de cada um desses fatores aqui, ok? Então, os divisores desse são da forma 2 elevado a x, em que esse x ele pode assumir todos os valores inteiros, né? Todos os valores naturais de 0 até 4. Então, esse x pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. Os divisores deste fator aqui são da forma 3 elevado a y, onde o y pode ser 0, 1 e 2. E todos os divisores deste aqui, 5 elevado a z, onde z pode ser 0 e 1. E todos os divisores desse, 7 elevado a w, onde esse w pode ser 0 e 1 também. Então, você tem só aqui 5 opções de divisores para este número, fator, 3 opções de divisores para este, mais 2 opções para esse, mais 2 opções para esse. Então, para eu saber o número de opções de divisores para um número inteiro, basta fazer o produto dos números de divisores. Então, se eu fizer 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, dá um total de 60 divisores. Então, esse número aqui, ele tem 60 divisores no seu conjunto de divisores. Bem, pessoal, antes que e para finalizar, como é que eu poderia fazer aqui? Fatorava-se o 72, a fatoração de 72 é essa. Isso quer dizer que 72 é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. Este fator, ele tem quantos divisores? Ele tem os divisores na forma 2 elevado a x, onde x pode ser 0, 1, 2, 3. E este fator aqui, os divisores dele tem a cara 3 elevado a y, onde o y pode ser 0, 1 e 2. Portanto, eu tenho 4 divisores para este fator e 3 para esse. Então, este número aqui, ou seja, 72, vai ter 4 vezes 3, são 12 divisores, que são exatamente esses 12 aqui que a gente listou. A gente conseguiu listar porque 72 é um número pequeno. Mas se o número for muito grande, esse aqui já é um número grande, né? Mas se ele for muito grande, pior ainda, né? A gente tem que fazer desse jeito aqui. Só é possível fazer desse jeito. Ok, pessoal? E antes que esse vídeo caia, eu vou interromper a gravação, vou fazer uma terceira parte aí da gravação na sequência com o exemplo 5, ok? Valeu!